Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um culto do Ministério Verbo Vivo, um culto online, para abençoar a tua vida nesse dia, nesse domingo, que é o nosso domingo de Páscoa, um dia tão especial para nós, porque nos faz refletir a respeito do plano de Deus para a nossa vida, de tudo que Deus cumpre em Cristo, que é a nossa Páscoa, para não apenas nos trazer a redenção, mas para nos oferecer a graça, a vida eterna. E nesse domingo eu gostaria de compartilhar com vocês algo que tem tudo a ver com a Páscoa, que é o próprio Senhor Jesus, no qual Deus estabelece o meio de nós termos um relacionamento com Ele. O tema da palavra de hoje é caminho, verdade e vida. E eu gostaria de orar com vocês, antes de nós compartilharmos e lermos alguma coisa, para que o Espírito Santo pudesse nos abençoar, nos dando entendimento e revelação daquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesse dia. Vamos orar juntos, no nome de Jesus. Pai amado, nós estamos em Tua presença e queremos, Senhor, que durante a ministração da palavra, a pregação da Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa, primeiramente, Senhor, me ungir com graça e sabedoria para poder transmitir com verdade, com precisão, aquilo que o Senhor quer trazer como porção de alimento espiritual para todos nós nessa manhã. Mas peço também que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, para que através da ação do Teu Espírito, Senhor, essa palavra ela seja muito mais do que uma informação, do que uma simples pregação, mas seja uma palavra viva, como uma semente que penetra o coração de quem está assistindo e ouvindo e produza o respectivo fruto de vida no coração, na vida de cada um. Assim, Pai, nós consagramos esse momento e pedimos que o Senhor nos conduza, nos guie em toda a verdade e permita que o nosso espírito possa absorver essa palavra na sua plenitude. Assim nós oramos, assim te agradecemos, te louvamos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, nós todos, queremos um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele é buscado de alguma forma, ou ele é expressado de alguma maneira, por toda a humanidade. E quando nós falamos em relacionamento, existem no mínimo duas partes envolvidas nisso. Nesse contexto nós teremos Deus e teremos o ser humano. E o ser humano, ao longo da história, ele demonstra o interesse em ter relacionamento com Deus. O homem, desde a queda, ele já começa a buscar a Deus de alguma forma, e a gente pode comprovar isso, que ao longo da sua história, todas as nações, todas as tribos, todos os povos do mundo, eles desenvolveram algum tipo de meio pelo qual eles gostariam de ter acesso a Deus. As mais diversas religiões que foram criadas ao longo da história comprovam isso, como o homem, ele buscou um relacionamento com o seu Criador, ou com alguma força que ele entendia que existia, que estava muito além da sua compreensão. Nós vemos também que, por mais duro que seja o coração de qualquer pessoa, em momentos de dificuldade, surge um clamor no coração em relação a algo maior do que nós, maior do que o ser humano, que é Deus. Podemos ver também que no coração de cada ser humano existe ali um vazio, que o homem, de certa forma, ele tenta preenchê-lo de muitas maneiras, porém, todos nós sabemos que é somente Deus que pode preencher este vazio. Então, do lado do homem, a gente percebe que o homem ele deseja esse relacionamento, ainda que muitos nem tenham consciência disso, mas esse vazio, essa busca, ela está no coração do homem, e muitas vezes não entendendo, ele acaba projetando essa busca para outras coisas que também acabam não suprindo essa necessidade. Mas todo relacionamento tem no mínimo duas partes, também tem um lado de Deus, e do lado de Deus nós vemos também que Deus ele deseja esse relacionamento. Deus, desde o princípio, quando Ele cria o primeiro casal e o coloca ali no jardim, Ele fez tudo para que ele pudesse ter relacionamento, contato com aquele casal.
Diz a palavra em Gênesis que toda a viração do dia, Deus estava ali conversando com Adão. Então isso mostra o desejo de Deus de buscar esse relacionamento com o homem. Todos nós sabemos que houve o pecado, a queda do ser humano, da presença de Deus, e ainda que o homem não pudesse mais ter acesso ao jardim, Deus, ao longo do tempo, ele fez questão de estabelecer o relacionamento com algumas pessoas, visando alcançar toda a raça humana. Nós vemos algumas pessoas como Enoque, Moisés, Abraão, pessoas que Deus, de uma forma deliberada, ele buscou esse relacionamento, e através de alguns desses homens, começou uma história, começou uma multiplicação de pessoas que também pudessem ter acesso a esse relacionamento. Através de Abraão, por exemplo, desde que Abraão correspondeu a um chamado de Deus, Deus então forma uma descendência, forma um povo, né? Esse povo acaba se distanciando de Deus. Moisés, ele traz novamente o testemunho desse Deus, esse Deus que buscou um relacionamento com esse povo. E Israel, como nação, foi uma grande expressão do desejo de Deus de ter relacionamento com o ser humano, sendo Israel como um modelo para todas as nações, justamente desse relacionamento. E através dessa nação, desse povo, Deus, ele mostra o ápice do desejo dele de ter um relacionamento com o ser humano, quando ele envia Jesus, a descendência de Abraão, dentro desse contexto, dessa nação e desse povo de Israel, para que Jesus pudesse cumprir com toda a justiça da lei, e assim pagar com o seu sangue o preço dos nossos pecados, nos dando perdão, remissão dos nossos pecados, e dessa maneira nós pudéssemos hoje ter acesso a Deus em espírito, ter acesso a Deus com ousadia na sua presença, coisa que o pecado impedia. Pelo sacrifício de Cristo, que é a nossa Páscoa, então isso é removido, e por meio desse sacrifício nós podemos ter acesso a Deus, relacionamento com nosso Deus. Agora é importante que este relacionamento com Deus, embora todos nós desejemos, e Deus também o deseje, existe um padrão para que isso aconteça, e o próprio Deus estabeleceu esse padrão no princípio, e hoje também esse padrão, ele está em operação para que nós pudéssemos ter esse acesso ao relacionamento com o nosso Deus. E este padrão está diretamente ligado com o sacrifício de Jesus, a nossa Páscoa, aquele que pagou o preço do nosso pecado, aquele que na sua morte rasga o véu de separação, aquele que faz com que nós pudéssemos ter ousadia de entrarmos na presença de Deus. Esse Jesus, ele se torna então para nós o modelo e o padrão para este relacionamento. Sem ele, esse relacionamento não é possível. Tudo está ligado à pessoa de Cristo. Não tem a ver com as nossas boas obras, por exemplo, não tem a ver com os nossos méritos, não tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E para isso eu gostaria de ler um texto, aliás, gostaria de ler alguns textos que dão base para aquilo que nós queremos compartilhar hoje, mas também que dão base para essa afirmação que eu estou fazendo. O primeiro deles está em João, no capítulo 14, verso 6, onde, inclusive desse verso, nós temos aqui o título para essa mensagem de hoje, Caminho, Verdade e Vida. Diz assim a palavra de Deus em João, no capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos aqui Jesus sendo muito categórico, afirmando que Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele era a vida, e que se não fosse através dEle, por meio dEle, ninguém teria acesso ao Pai. Ele era então um instrumento pelo qual nós vamos desenvolver e estabelecer esse relacionamento com Deus. Mas é importante que nós saibamos também que não é apenas esse texto que traz esta base. Nós lemos em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, inclusive esses versos é importante que você grife na sua Bíblia, que quando alguém perguntar qual é o meio pelo qual nós podemos ser salvos, nós somos salvos, esses textos dão essa base. Tanto João 14, no verso 6,
quanto 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E no verso 6 ele vai continuar dizendo: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E também em Atos, no capítulo 4, no verso 12, Pedro, ele falando aos religiosos, às autoridades, depois da cura de um homem, Jesus é apresentado de uma forma muito enfática como salvação, como possibilidade de salvação a todos nós. E Pedro disse o seguinte, no verso 12, Atos 4, 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, não existe nenhum outro nome que possa nos oferecer salvação, somente Jesus Cristo. Então, esses três textos, com tantos outros, mas vamos ficar nesses três, eles deixam de uma forma muito clara, muito categórica, que a salvação, o relacionamento, o acesso a Deus, ele é estabelecido apenas por meio de Jesus Cristo. E como nós lemos em João 14, verso 6, as três palavras que Jesus ele usa para se apresentar ou para se classificar, caminho, verdade e vida, precisam ser muito meditadas e entendidas por todos nós, porque isso será para nós lição, será para nós mudança e transformação, quando nós entendermos exatamente qual é o que Jesus propõe, a vida de Cristo propõe a cada um de nós. E ele começa dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Significa que não existe outro caminho. Ele fala no singular, e ele fala de uma forma precisa, muito clara. E o caminho, que é ele, precisa ser trilhado. Nós precisamos de ter uma decisão em entrar nesse caminho. Caso contrário, nós estaremos em caminhos que talvez alguém preparou para nós, talvez que o mundo tenha preparado para nós, talvez que o diabo preparou para nós, talvez que nossa família preparou para nós, mas independentemente dos caminhos que nós podemos trilhar, o único caminho, o caminho para Deus tem um nome, é Jesus Cristo. Por isso nós precisamos de tomar essa decisão nas nossas vidas. E todos nós que já estamos ligados à vida da igreja, que somos cristãos, nós temos aquela frase que nós dizemos: eu me converti no ano tal, eu me converti naquela época. E essa palavra conversão, ela tem tudo a ver com esse processo do caminho, porque conversão significa uma mudança de direção. Todos nós estávamos andando em nossos próprios caminhos, todos nós estávamos andando debaixo da nossa própria vontade. De repente, um dia nós tivemos uma experiência de ouvir a voz de Deus, de entender que há um convite de Deus. Por isso que eu comecei falando que há uma intenção de Deus deliberada em ter um relacionamento conosco. Então, o dia que nós entendemos isso, então nós correspondemos, aceitamos o Senhor, aceitamos esse caminho, então nós nos convertemos de caminhos paralelos, alternativos, errados, para andar no caminho que é Cristo Jesus. Nesse momento, a nossa vida começa a andar alinhada com a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que nós todos tenhamos como um padrão para as nossas vidas Cristo. Jesus é o padrão. Ele, como padrão, ele define para nós a imagem que Deus expressa a nós como ser humano. Porque Jesus, ele é Deus. Jesus, andando na terra, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Jesus expressava a vontade de Deus. E Jesus, então, sendo esse que não errou, que não pecou, que não falhou na sua missão, Jesus, ele se transforma nesse padrão, neste caminho, para que todos nós entremos nele, e estando nele, estaremos ligados à vontade de Deus, e teremos esse relacionamento que tanto desejamos com o nosso Pai Celestial. Jesus é o que possibilita isso, pois ele é esse caminho. E todo caminho, meus amados, leva a algum lugar.
Então a nossa vida passa a ter propósito, passa a ter destino, na medida que eu entendo e me rendo a esse caminho e começo a trilhá-lo, começo a andar por ele, porque esse caminho vai me levar a uma vida de santidade, a uma vida de propósito, a uma vida de alegria, a uma vida de paz, a uma vida de gratidão, a uma vida de lealdade, a uma vida de adoração a Deus. É esse caminho que nos conduz nesse processo. E o caminho vai durar toda a nossa vida. Esse caminho é para mim e para você durante todos os nossos dias. Precisamos andar nele. E esse caminho vai nos levando às estações que Deus previamente preparou para nós. Ele preparou esse caminho para que a gente pudesse crescer, ser aperfeiçoado, ser santificado na medida que a gente conhece o Senhor. A sua santidade, ela vem sobre nós. A sua santidade se manifesta em nós, somos santificados e passamos a viver essa santidade de maneira progressiva, de maneira que as nossas ações, a nossa conduta vai expressar a identidade, a essência, os valores, a palavra de Cristo, que é o nosso caminho. E é nesse caminho que nós precisamos focar. E não nos distrairmos para a gente não se desviar dele. Eu sei que também nós, cristãos, a gente costuma afirmar, né, que as pessoas que abandonam a igreja, que abandonam a comunhão entre os cristãos, se desviaram, né? Mas eu não quero nem entrar nesse contexto mais pesado. Eu gostaria de falar sobre cada um de nós. Você, que é fiel a Deus, que tem ido com frequência à igreja, que tem lido a palavra de Deus, que tem orado a Deus, que tem buscado esse relacionamento com Deus, quantas vezes que nós nos desviamos? Não estou dizendo de desviar, de abandonar tudo, mas aquele desvio pequeno, aquele desvio de palavras, aquele desvio de atitudes, aquele desvio de pensamentos que não deveríamos pensar, de coisas que não deveríamos fazer, de coisas que nós não deveríamos falar. Pequenos desvios que, se nós estivéssemos concentrados no caminho, olhando para Cristo, nós estaríamos fazendo aquilo que é a vontade dele. Porém, às vezes, as situações, nosso temperamento, as circunstâncias, enfim, tantas coisas, elas vêm e acabam distraindo o nosso olhar, e a gente acaba se desviando do caminho, começa a andar por alguns lugares que a gente não deveria andar. Então, ficar atento a Jesus como caminho é um dos segredos para a nossa vida espiritual, para que a gente possa continuar olhando com foco no Senhor, tendo Ele como padrão, tendo Ele como modelo, tendo Ele como destino. Além de ser o caminho, Ele é o destino. Muitas pessoas, quando entram no caminho, elas ficam muito felizes a princípio, né? Porque o caminho no começo sempre é legal. Lembre-se de uma viagem que você fez, que você, no começo, você está arrumando as coisas, todo mundo fica empolgado. No nosso caso, né, que eu tenho uns filhos, eles ficam todos ansiosos pela viagem, e colocam as coisas no carro, e a gente sai para viajar, e no começo é aquela expectativa, tudo é muito legal no começo, né? Toda jornada, no princípio, ela tem essa característica. Muita gente, quando entra no caminho que é Cristo, quando começa a andar por esse caminho, fica muito feliz com o caminho, fica muito empolgada com o caminho, porém, muitas vezes, essa alegria, ela se esvai, a pessoa acaba desanimando, a pessoa acaba desistindo, desviando, sai do caminho. Então, para esse caminho, eu gostaria de deixar uma palavra para que você ligasse, sempre que você ler esse texto e ouvir que Jesus é o caminho, ou ler que Jesus é o caminho, que para permanecer no caminho, nós precisamos de perseverança. Perseverar nesse caminho. Às vezes o caminho, ele não é muito fácil. Às vezes numa viagem que a gente faz, a gente vai encontrar ruas que não estão tão bem pavimentadas, a temperatura pode subir muito ou cair muito, pode ter muita chuva, enfim, pode acontecer um monte de coisas. A gente pode pegar um congestionamento, na verdade, numa viagem. Muita coisa pode acontecer. Mas se nós termos nosso foco no nosso destino, se o nosso foco estiver no Senhor, pode acontecer o que for, nós não sairemos do caminho. Amém? Não saia do caminho, não abandone o caminho, porque Jesus é o caminho. E quando você sai do caminho, você sai de Cristo. Você abandona a fé. Mesmo que por um instante, mesmo que por um determinado tempo, você pode abandonar esse caminho, e isso é perda de tempo. Todas as vezes que nós estamos fora do caminho, nós estaremos perdendo o nosso tempo.
estaremos totalmente desfocados, fazendo coisas que Deus não preparou para nós. Então, dessa maneira, esteja no caminho. Conversão fala disso, de nós nos convertermos ao caminho. A palavra metanoia, que é arrependimento no grego, fala de nós mudarmos de direção. A direção é Cristo, a direção é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo, então nós precisamos estar ligados a esse caminho, nesse caminho 100%. Amém, amados? Esteja no caminho, porque Jesus é este caminho. Mas outra palavra que Jesus usa para se definir é verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. O próprio Jesus disse, orando a Deus, que a palavra de Deus era a verdade, e ele se coloca como verdade. Então, ele é a expressão da palavra de Deus, muito mais do que as Escrituras, mas é aquilo que Deus libera, aquilo que Deus fala. Jesus é a expressão plena da imagem e da essência e da vontade de Deus. Jesus é essa verdade. E quando nós lemos esta palavra, eu sou a verdade, claro que nós associamos ela diretamente a Cristo, mas a gente tem que pensar um pouco mais a respeito dessa palavra, sobre a palavra verdade. Porque verdade é uma coisa, de certa maneira, é relativa. Por quê? Porque muita gente tem a sua verdade. A verdade passa a ser relativa quando pessoas diferentes pensam ou interpretam a realidade ou a verdade de maneira particular. Eu posso ter as minhas convicções, você pode ter as suas, e outras pessoas podem ter outras completamente diferentes, e cada um pode afirmar que a sua convicção é a verdade. Nesse momento, a verdade ela deixa de ser absoluta, para ser uma verdade relativa. Mas embora nós possamos ter muitas interpretações, visões, ideias em relação a qualquer coisa, a única verdade absoluta é Cristo. Existe um ditado que é bastante interessante, que diz assim: a verdade é uma só. Você já deve ter falado isso, ou já deve ter ouvido isso. E é verdade mesmo, a verdade é uma só. A verdade, ela não pode ser mudada. Ela pode ser entendida de maneira diferente, mas ela não pode ser mudada. E a única verdade que nós podemos encontrar como a verdade absoluta, nesse contexto de existência, é Cristo. É Jesus. Ele é a expressão dessa verdade para nós, e quando nós entendemos desta forma, nós vamos olhar para Ele como esta verdade, e diante dEle, diante dessa verdade, não uma verdade relativa, mas de uma verdade absoluta, isso vai trazer um parâmetro para eu avaliar todas as coisas, inclusive a mim mesmo. Muita gente diz que conhece a verdade, muita gente discute porque pensa que está com a verdade. Nós vemos no mundo tantas ideologias, tantas visões diferentes e guerras sendo travadas por isso, discussões sendo colocadas por isso. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos uma polarização social, econômica, diante das interpretações daquilo que cada um diz que é a verdade. E tudo isso se transforma num caos social, numa convulsão social, ou uma convulsão nos relacionamentos, uma diferença, uma desigualdade, uma separação entre as pessoas. E o que se alega por conta de toda essa guerra é a verdade, mas não é a verdade absoluta, são verdades relativas. E normalmente essas verdades relativas, elas são verdades de segundo, terceiro, ou de quarta grandeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas que você enxerga como verdade, que realmente são verdades. Mas a questão é, essa verdade que você acredita, que você se apega, que você defende, é uma verdade tão importante assim? É uma verdade que realmente tem o poder de ser absoluta para todas as coisas? Certamente eu digo para você que não. Dentro da igreja, existem tantas visões teológicas diferentes, por isso tantos ministérios, tantas visões diferentes de igreja, né, tantas divisões e cismas históricos que a igreja experimentou. Desde o começo da igreja, isso foi acontecendo dentro dela. Mas todas as visões que surgiram, que trouxeram divisão por conta de verdades relativas no tocante à teologia, por exemplo, elas foram mediante a situações ou assuntos aleatórios e que estavam na periferia do assunto, não no centro.
Porque certa vez eu ouvi uma frase que isso eu guardo no meu coração, que maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Embora nós possamos ter várias questões de interpretação diferente para tantas questões que possam nos separar, nós temos a tendência de olhar para essas dificuldades e vivermos separados, sendo que eu preciso olhar para aquilo que nos une. E o que me une às outras pessoas não são as verdades relativas que eu acredito, e sim a verdade absoluta, que independe de mim e independe de qualquer um. E a verdade absoluta é Cristo. É Cristo que é o parâmetro, é Cristo que é o padrão. E quando eu olho para Cristo, por mais diferenças de opiniões ou de interpretação, ou seja lá do que for, que eu entender de maneira unilateral, exclusiva, não pode ser maior do que Cristo, porque Ele vai nos unir. O livro de Efésios, capítulo 2, Jesus ele é colocado dessa maneira. Paulo afirma que Ele destruiu o muro de separação, Ele tirou a separação, Ele nos traz unidade, Ele nos proporciona unidade. Então tudo aquilo que nos separa pode ser uma verdade relativa, pode ser até mentira, mas jamais será a verdade absoluta, porque a verdade absoluta nos une entre nós, mas também nos une a Deus. Cristo Jesus é esta verdade. E quando eu começo a olhar para Cristo como verdade, essa verdade ela será para mim um padrão tão intenso, tão forte, que eu entenderei essa verdade como parâmetro de Deus para a minha vida. E quando eu estou diante da verdade, quando eu estou diante daquilo que é verdade absoluta, tudo aquilo que não é verdade em mim é exposto, é manifesto. É como alguém que, vou dar um exemplo, que está vestido com roupas sujas. As suas vestes estão manchadas, sujas. Enquanto essa pessoa estiver no escuro, ela não consegue ver a sujeira que está na sua roupa. Mas vamos imaginar, eu estou num salão bem grande aqui, que uma luz bem longe de mim é acesa. E eu então começo a enxergar alguma coisa. Eu posso olhar para a minha roupa e perceber as manchas mais escuras ou maiores. E eu percebo que está sujo. Mas na medida que eu me aproximo da luz, quando eu vou me aproximando da luz, a luz vai ficando mais intensa para mim. E na medida que a luz se intensifica, ela começa a revelar aquilo que estava oculto, estava escondido, estava por trás da escuridão. Então eu começo a perceber a sujeira. E quanto mais perto da luz, mais sujeira eu vejo. Assim também é a verdade. Quanto mais nos aproximamos da verdade pelo caminho, e tanto o caminho quanto a verdade é Cristo, eu começo a perceber a mentira que há em mim, aquilo que está fora do padrão de Deus na minha vida. O caminho me leva a isso. Se eu pego um outro caminho, meus amados, se eu pego uma outra verdade, essa outra verdade será parâmetro para a minha vida, mas essa verdade não será Cristo. Quando eu me apego ao caminho, quando eu me apego à verdade, quando eu estou focado nisso, essa verdade começa a revelar quem ela é. Cristo, Deus, mas também começa a revelar quem eu sou. E esse é um ponto que muitos cristãos não gostam de enfrentar. Muitos cristãos gostam da verdade, gostam do caminho, mas gostam da verdade até certo ponto. Por quê? Porque quando a verdade começa a se revelar no seu padrão perfeito, no seu padrão de santidade, no seu padrão de justiça, no seu padrão de lealdade, no seu padrão de fidelidade, a verdade começa a revelar em nós tudo que está fora do padrão que é perfeito, que é Cristo. E aí, nesse momento que nós precisamos estar atentos para nos conformarmos com essa verdade. A palavra de Deus diz em Romanos 12, que nós não podemos ceder a esse mundo, mas pelo contrário, nós temos que não nos conformar com esse mundo, com aquilo que está fora do padrão de Deus, mas nos conformarmos com Deus, com a verdade, com o padrão dele para a nossa vida. E na medida que nós renovamos a nossa mente com a verdade, essa renovação da nossa mente vai se mostrando por meio de uma transformação da nossa vida, numa expressão de santidade, de valores, de princípios, de verdade. E na medida que essa transformação começa a acontecer, nós vamos entendendo qual é a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A palavra de Deus diz que a verdade nos liberta. Jesus disse isso: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, na medida que eu vou conhecendo a verdade, eu vou me libertando do quê? Não apenas de vínculos e laços com o maligno, não apenas de situações que me embrenham, que me embaraçam na minha vida, mas eu começo a me libertar muitas vezes de padrões que eu acreditei, de caminhos que eu ainda sou teimoso em tentar segui-los. Então, na medida que eu conheço a verdade, eu vou sendo liberto e começo a entender o que é a vontade de Deus, e começo a corresponder com Deus, não me conformando mais com o mundo, mas me conformando com o plano de Deus para a minha vida, renovando a minha mente. Mas na medida que nós nos aproximamos da verdade, e conhecemos o que é verdade, nós também iremos conhecer a nós mesmos de maneira progressiva. E conhecer a nós mesmos, amados, aqui também tem uma coisa que é importante, é conhecer quem nós somos, mediante a ação da graça, dos dons, que Deus ele derrama e opera em nossas vidas. Esse é um lado, mas existe um outro lado também, que é o lado, que eu vou chamar de lado não transformado, não alinhado com a verdade. A verdade deve mostrar a nós esse lado também. A palavra de Deus, meus amados, normalmente, claro que a gente poderia pensar muito a respeito desse processo que eu estou falando, mas normalmente ela vai ter dois efeitos em nós. A palavra de Deus pode te confortar, ou a palavra de Deus pode te confrontar. Na palavra de Deus nós encontramos conforto e confronto. São palavras até parecidas, mas guarde isso, porque a verdade, em muitos momentos, ela vai confrontar a sua vida, e não apenas trazer conforto que você deseja. Nós não desejamos confronto, muito pelo contrário, o ser humano não gosta muito de confronto, mas é necessário para todos nós. Se nós não fôssemos confrontados na vida, o que nós seríamos hoje? O que esses confrontos produziram em nós? Certamente muitos valores, muita resiliência, uma visão muito mais ampla de vida, de mundo, e também a verdade vai produzir essa visão em nós. Na medida que a palavra de Deus nos confronta, vai fazer com que nós encaremos os nossos pecados, a mentira que está em nós, aquilo que não é padrão de Deus, aquilo que está fora da vontade de Deus, deverá ser confrontado pela verdade. Em Mateus capítulo 7, ali no finalzinho do capítulo, do verso 21 em diante, Jesus ele começa a falar dos fins dos tempos. Ele fala assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos os enfermos. E Jesus, depois disso, ele fala: então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, nunca conheci vocês, vocês que praticam a iniquidade. Perceba, como que Jesus, sendo Deus, onisciente, conhece tudo, sabe tudo, fala para alguém: nunca te conheci. Certamente Jesus conhecia aquelas pessoas, mas perceba, muitas pessoas chegarão diante de Deus e falarão apenas um lado da moeda, o lado bom da moeda, o lado de profetizar, de ir à igreja, de orar, de ajudar uma pessoa, etc, 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 tudo bem, tudo isso é verdade, porque Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, ele poderia dizer para essas pessoas, ou poderá dizer para essas pessoas no futuro: Senhor, nós fizemos isso, tanta coisa boa que nós fizemos. Ele pode falar: vocês não fizeram nada disso. Então significa que se ele não negou o que eles fizeram, é porque era verdade. Mas o problema é que isso não era toda a verdade. Quando Jesus fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos vocês que praticam a iniquidade, você percebe que aquelas pessoas tinham pecados, tinham iniquidades, tinham problemas, tinham erros, mas esses erros, esses problemas e pecados não foram colocados, não foram abertos, não foram confessados. Foi confessado um lado, mas não foi confessado os dois lados. Foi confessado uma parte e não o todo. Então a verdade que foi dita, ela foi relativa, não foi absoluta. Nós precisamos
de conhecer a verdade que é Cristo, que é a verdade absoluta, para sabermos cada vez mais a verdade sobre nós. E aí, quando nós temos esse contato com a verdade, isso nos leva a olhar para dentro de nós, olhando para cada um de nós, não olhando para o outro, não olhando para o teu próximo, não olhando para o teu irmão, olhando para nós, e a verdade nos confrontando, e nos mostrando onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos entrar no caminho, para conhecer e experimentar essa verdade. Não adianta a gente chegar diante de Deus e falar: Senhor, faço tantas coisas, o Senhor me conhece, te amo. Tudo isso pode também ser verdade. E eu não estou dizendo para você que você não possa orar assim, e nem estabelecer esse nível de relacionamento com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se você tem esse lado, coloque diante de Deus. Mas se existem outras questões, coloque também. Se existem falhas a serem tratadas, trate delas. Certa vez Jesus fala de 2 homens que foram orar no templo, um fariseu e um publicano. O publicano batia no peito, falando: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. E o fariseu falando: Senhor, o Senhor sabe, eu te conheço, eu leio a sua palavra, eu jejuo, eu faço, eu aconteço, e olha, não sou igual àquele ali, se referindo ao publicano. O publicano era o pior tipo de gente para o judeu, considerado traidor do seu próprio povo. E Jesus fala que ao fim desta oração, deste clamor, o que desse justificado para a sua casa não era o religioso, não era o fariseu, e sim aquele publicano. Por quê? Porque o publicano foi mais sincero. O publicano expôs a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, porque a verdade está diante de nós, e muito mais eu posso dizer, a verdade está em nós, como Cristo. Nós então, quando cedemos à verdade, a verdade começa a mostrar a mentira em nós. Começa a nos revelar coisas que nós não tínhamos noção, ou talvez até tínhamos noção, mas estávamos tolerando de uma forma equivocada. A verdade tem este poder. Então a verdade vai nos levar a adorar a Deus, nos rendendo, não rendendo apenas no momento de culto, levantando as nossas mãos e cantando, e orando. Claro, isso também faz parte, eu não quero que você entenda errado, mas existe um momento em que nós precisamos estar diante de Deus falando: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, me perdoa porque eu agi errado na minha casa, eu agi errado no meu trabalho, eu agi errado na minha escola, me perdoa, Senhor. Essa é a verdade de quem eu sou. Certamente você ama Deus, e Deus sabe disso, mas o que Deus quer ouvir de você, de forma sincera, transparente, é justamente a verdade de quem você tem sido. No padrão do Éden, nós encontramos mais ou menos isso. Deus ele tinha ali um relacionamento com Adão, com Eva, e no momento em que eles pecaram, veio a vergonha, e imediatamente a ação da vergonha foi que eles fizessem cobertura para eles. Em outras palavras, cobrissem essas vergonhas. Fizeram ali roupas, fizeram aventais, de folhas de figueira. Isso mostra como o ser humano faz, muitas vezes, quando ele erra, e ele sabe que está errado, ele tenta se justificar, ele tenta dar um jeito de cobrir o seu pecado, a sua culpa, a sua vergonha, e deixar quieto, esperar que o tempo resolva. Mas não resolve, amados. A verdade, ela precisa confrontar a nossa vida muitas vezes, e nós precisamos nos abrir à verdade e permitir que a verdade produza em nós um fruto de arrependimento. E isso vai fazer com que nós confessemos para Deus e, em alguns casos, para pessoas maduras na igreja. Muita gente tem lutado contra o pecado, sabe por quê? E não tem conseguido vencê-lo em algumas áreas, porque ela ainda mantém isso escondido. Eu quero falar para você, se você tem alguma coisa na sua vida que tem sido difícil para você vencer sozinho, no tocante a pecado, se a verdade tem incomodado essa área na tua vida, procure o pastor da sua rede, ou o seu pastor, o seu líder. Converse sinceramente,
exponha a verdade para que você seja curado. A palavra de Deus fala isso. Em Tiago, fala que nós devemos confessar as nossas culpas uns para os outros, para sermos sarados. Então, se você quer curar dessa área, a solução é exponha a verdade. E o que é confissão? Confissão é expor a verdade, simplesmente isso. Mostre quem você é. Certamente a pessoa que vai te ouvir, ela vai saber que tem muita coisa boa na sua vida, Deus também sabe. Mas Deus também sabe que tem coisa que você talvez esteja escondendo, ocultando, ou tentando dar um jeitinho, né, de disfarçar. Mas a sinceridade é fundamental para que a verdade se manifeste na nossa vida. E na medida em que nós estamos no caminho, e nós permitimos que a verdade, ela produza em nós um efeito de trazer uma transformação, uma renovação da nossa mente, uma cura para aquilo que nós carregamos em relação à natureza de pecado, nós vamos chegar à vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E quando nós estamos no caminho e na verdade, certamente nós vamos experimentar da vida de Deus. A vida de Deus fala de cada etapa onde nós alcançamos um nível mais alto de atitude, de padrão, de posicionamento, de santidade, de postura. A postura de Cristo, porque Ele é essa vida. Então nós começamos a expressar não mais a nossa vida, mas a vida dEle. Paulo um dia disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso destino, por isso nós estamos no caminho. Para chegarmos nesse destino, nós precisamos conhecer a verdade. Para quê? Para que Ele viva através de nós. E na medida que a vida de Cristo começa a se manifestar na nossa vida, nós vamos expressar as ações, as palavras, não nossas, mas ações e palavras de Cristo. A vontade de Deus então começa a ser mostrada através da nossa vida. Não apenas vivida, mas demonstrada, porque Deus estará em nós, fazendo algo no nosso coração, e através de nós, fazendo algo para outras pessoas, mostrando esse testemunho de vida que está em nós. A vida de Deus só será expressa na medida que nós andamos no caminho e nos apresentamos à verdade. E nessa vida, nós vamos expressar não uma natureza terrena, finita, corruptível, mas uma natureza divina. Em 2 Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele escreve a nós, e ali existe uma expressão que é muito linda de nós meditarmos nela, onde ele afirma que nós somos coparticipantes da natureza divina. Todos nós somos participantes da natureza divina. O que é isso? É a vida de Deus em nós se expressando. E o que é a vida de Deus? Cristo. Tudo está em Cristo. Existe uma centralidade nele, que a nossa vida deve apontar para esse centro. Pensamentos, palavras, ações, sentimentos, emoções, tudo deve estar voltado para Cristo. E na medida que nossa vida aponta para Cristo, nós poderemos falar o que Ele disse, sempre, em todos os momentos da nossa vida, como seja feita a sua vontade. Quando ele orou o Pai Nosso, ele ensinou isso. Quando ele esteve diante da morte, na véspera de ser sacrificado na cruz, ele disse isso também, seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Isso é a vida, se manifestando numa pessoa que se entrega, que se rende totalmente ao caminho e à verdade. A vida de Deus, então, se expressa. Jesus, um dia falando com a mulher samaritana, lá em João, Evangelho de João capítulo 4, ele fala para ela a respeito de adoração, e ele fala o seguinte, que o Pai está à procura de quem o adore em espírito e em verdade. E quando ele fala isso,
Foi porque aquela mulher perguntou, porque ela era samaritana, ela perguntou: é nesse monte que nós devemos adorar? É no outro monte que nós devemos adorar? Ela podia estar perguntando para ele assim: qual é a maneira? O que eu preciso fazer? Qual é a fórmula? Qual é a receita de adoração? Jesus falou: Espírito e verdade. Então, essa verdade que é Cristo para nós hoje, por meio da ação do Espírito Santo, que trabalha e testifica no nosso espírito, essa mesma verdade vai fazer com que nós sejamos confrontados, alinhados, e quando alinhados, vamos assim expressar a vida de Deus. E expressar a vida de Deus nada mais é do que expressar o próprio Cristo através de nós. E Cristo é o padrão, Cristo é o fundamento, Cristo é a possibilidade de qualquer tipo de relação, de relacionamento, de contato, de adoração que nós podemos ter com Deus. Tudo é Cristo, tudo é por meio de Cristo. Por isso a palavra diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então Cristo é essa possibilidade, é através dele. Nós estamos numa igreja, nós temos a nossa liturgia, temos as nossas doutrinas, temos tudo isso que é importante, não quero negar a importância de nada disso. Mas se tudo isso não estiver baseado em Cristo, não serve para nada. Se tudo isso não estiver alinhado com Cristo, não serve para nada. Essas coisas são importantes, mas elas são coisas em segunda, terceira ou quarta grandeza, como eu falei no começo. O mais importante sempre será Cristo. E que Ele seja a base para o seu relacionamento com Deus. Não o culto, não a célula, não o teu líder, não outra pessoa, não alguém que você lê, não, nada disso. É Cristo. E Cristo certamente Ele vai trabalhar na sua vida, te mantendo no caminho se você permitir, te levando à verdade se você permitir, e manifestando a vida em você se você permitir, e tudo isso vai te levar a orar, a estar ligado a uma igreja, a uma célula, vai te levar a estar nos cultos dando adoração a Deus, vai te levar a conhecer mais as Escrituras, vai te levar a orar a Deus, vai te levar a amar o próximo. Tudo isso vai acontecer mediante ao relacionamento com Deus, por meio de Cristo. Não podemos olhar para as coisas que são secundárias, que são apenas acessórios. Tudo isso é importante, como eu falei, mas o fundamental, o centro, a base, a essência sempre foi e sempre será Jesus Cristo, meu Senhor e seu Senhor. Amém? Eu gostaria de orar junto com você nesse momento, na seguinte linha. Nós falamos aqui de caminho, verdade e vida. Se você está ouvindo essa mensagem hoje é Páscoa, mas talvez você ouça ou assista depois. Eu gostaria de falar que Jesus é a nossa Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Em outras palavras, caminho. Por isso Jesus é o nosso caminho. A Páscoa foi celebrada lá no passado, quando Moisés liderou o povo a sair da escravidão do Egito, na direção do plano, da promessa de Deus para o seu povo. Todos nós precisamos passar por esse caminho, por essa Páscoa que é Cristo. E se você de repente está afastado do Senhor, afastado do caminho, você que talvez nunca entregou a sua vida a Cristo, faça uma oração agora, falando: Deus, eu te recebo no meu coração, eu quero andar nesse caminho. Para você que já está no caminho, gostaria que você avaliasse tudo que a verdade tem falado ao teu coração e você tem sido teimoso, resistente, ou tem falhado em função de viver uma vida transformada, santa na presença de Deus. Se tem essa área, fale a verdade para o Senhor hoje, e se possível, e se for necessário, converse com alguém expondo isso, sem justificativa, sem esconder nada, seja transparente e traga a verdade à tona. Deixe que Deus faça aquilo que Ele sabe fazer. A Bíblia diz que
ninguém intentará acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Então, se você se apresentar totalmente diante de Deus, Ele vai te justificar. Claro que algumas consequências podem acontecer, mas olhe para o destino e permaneça no caminho. E persevere em se apresentar diante da verdade. Nessa oração você pode colocar a verdade de quem você tem sido para o Senhor e se comprometer em mudar, para que ao fim dessa oração nós profetizemos todos juntos a vida de Deus atuando através de nós e em nós. Amém? Gostaria de orar por você. Se essa mensagem tocou teu coração de uma forma diferente, coloque a mão no teu peito agora, que eu queria liberar uma palavra sobre a tua vida. Enquanto eu oro, se possível, ore também. Se você quiser ouvir essa oração, faça a sua oração depois, mas não deixe de falar com Deus agora, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para nós. Amém? Pai amado, no nome de Jesus, eu queria orar nesse momento, ó Deus, por todos aqueles que nesse exato momento estão rendendo o seu coração a Ti. Peço que nesse momento o Teu Espírito Santo toque-os, abra os seus olhos e ouvidos para que eles possam ver além do natural e ouvir além do natural, para que as suas mentes sejam destravadas apenas da realidade, mas possam contemplar, Senhor, uma realidade espiritual que é muito maior, muito mais real daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Peço que o Senhor mostre, revele ao coração deles, Pai, que ao entrar no caminho, eles estão saindo, Pai, de maldição para a bênção, de condenação para a redenção, da morte para a vida, da escuridão para a luz, para que eles sejam, Senhor, tocados pelo Teu Espírito e possam ter essa decisão firme e perseverante todos os dias de andar no caminho que o Senhor preparou para nós, que é Cristo Jesus. Peço também, ó Deus, que como o Senhor se apresentou como verdade, e nós lemos e lembramos disso hoje, o Senhor, pela verdade, se revele, mas também revele a cada um que está ouvindo essa mensagem, esta oração, que possa abrir a sua vida para Ti, totalmente, sem reservas, sem disfarces, sem coberturas, com sinceridade, mostrando áreas, Senhor, que certamente eles têm lutado, mas não têm conseguido vencer. Que eles possam, ó Deus, ser nesse momento tocados pela virtude do Espírito Santo, e dessa virtude, Senhor, produzir transformação, renovação da mente, possa trazer, Senhor, força que está muito além, Pai, do que naturalmente alguém possa ter, para que eles vençam aquilo que naturalmente não podemos vencer. Dá Tua força a eles, Pai. Se existem pecados, Senhor, eu sei que muita gente que está ouvindo vai colocar esses pecados diante do Senhor, e eu peço, Senhor, vem com o Teu amor e manifesta o Teu perdão sobre a vida deles. E oro também, Senhor, para que a Tua vida se manifeste neles e através deles. Eu profetizo um tempo onde a vida de Deus será mais intensa, mais poderosa, para que eles possam, Senhor, experimentar do quão bom é de estar no caminho, de viver na verdade, de experimentar a Tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, a vida de Deus, que é Cristo, se manifestando, se revelando, tocando a sua vida. E eu oro assim, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você tem que ficar mais um tempinho na presença de Deus, fique. Continue uma oração, faça uma oração sincera. Porque se você fizer isso, hoje começa um tempo novo na sua vida. Isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus.
Até a próxima, amados.